Quero mais uma vez saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu mais uma vez aqui, o pastor Edmar, para a glória do Mestre, tentando aí mais uma vez trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, né? Em mais uma manhã muito fria aqui em Brasília, mas nós estamos aqui orando, buscando ao Senhor e também meditando na palavra de Deus, para que possamos assim nos alimentar, né? Porque a palavra de Deus, ela é alimento, né? A palavra de Deus, ela é alimento. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro lá em João 5,39, examinai as Escrituras, né? Então nós devemos estar sempre examinando. Lá no Salmo 1, também a Bíblia Sagrada vai nos dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, não é isso? Na sua lei medita de dia e de noite, né? Claro que tem pessoas que podem não ter o tempo de dia, mas tem a noite. Quando tem pessoas que não têm tempo à noite, mas tem de dia. Mas é necessário que sejamos leitores da palavra de Deus, amantes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Então, eu quero deixar aqui uma passagem que Paulo deixou aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo, deixa eu me ver aqui, do versículo 14 em diante. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, não é isso? Então, aqui já no primeiro versículo, 5,14 de 1 Tessalonicenses, Paulo admoestando aos irmãos lá de Tessalônica, não é? Para que venhamos primeiro dar uma palavra, né? Aos desordeiros, exortar, corrigir, orientar os desordeiros, ou seja, aqueles que estão dentro da casa do Senhor, mas estão sempre em desordem, causando desordem, desordeiro, né? Então diz mais aqui, ó, quem são as pessoas desordeiras? As pessoas que infelizmente dão um mau testemunho, pessoas que não aceitam ordens, pessoas que não aceitam regras, pessoas que não aceitam imposições da palavra de Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que aceitar as imposições da palavra do Senhor, né? Ela é o nosso aio, ela é o nosso guia, não é? Então aqui também diz assim, consoleis de pouco ânimo, aqueles que estão desanimados, fracos na fé, pensando em desistir, não dá mais, tem pessoas que têm colocado o seu problema maior do que o seu Deus, não é isso? Coloca um problemão lá em cima, como se Deus não tivesse aí autoridade, não tivesse grandeza para poder resolver. Então, nosso Deus, ele é maior do que os nossos problemas. Então, as pessoas que andam aí desanimadas, que andam para baixo, né? Pessoas até enfermas, que andam doentes, porque não conseguem usar a sua arma. Todo ser humano tem uma arma, e essa arma é a fé. Todo ser humano, fulano não tem fé, isso não existe. Todo ser humano tem fé. Só que muitos não usam a fé. E se não usa a fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Porque o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Paulo também escreve nos Efésios, capítulo 2, versículo 9, diz, o justo viverá da fé. Né? O justo viverá da fé. Não pelas obras também, né? Será salvo, aliás, ele será salvo pela fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Né? Porque se for pelas obras, o espírito vai ser salvo, né? E muitas outras pessoas que gostam de fazer bondade, gostam de estender a mão, porque isso aí é de todo ser humano. Fazer o bem, diz a Bíblia, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, fazer o bem é um dever de cada ser humano, é um dever nosso. Pastor, mas eu sou bonzinho, eu dou cesta básica, eu dou esmolas. É um dever de cada cristão. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 10, vai dizer que nós devemos nos considerar ainda servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que o Senhor nos ordenou fazer. Então, é o nosso dever ajudar, ser hospitaleiros, para a glória de Jesus. No versículo 15, diz assim, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto para com tanto para uns para com os outros, como para com todos. Não pagueis o mal com o mal, né? Tem pessoas que são vingativas,
quer pagar o mal com o mal, né? Tem pessoas que quando vê o fracasso de alguém, acha bom, diz bem feito, fica feliz com a desgraça de alguém, né? Então, Deus sempre tem nos alertado na sua palavra, não pagueis o mal com o mal. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. A pessoa te fez o mal, faça o bem, porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Paulo diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, deixa a vingança para o Senhor, deixa que Ele venha punir a maldade, né? Nós não temos vamos dizer assim, nós não temos essa autorização divina, né? Nós não temos aí o aval de Deus para fazer, para pagar o mal com o mal. Ah, mas a pessoa me odeia, a pessoa me difama, a pessoa me maltrata, a pessoa me dá prejuízo. Não, sempre pague com o bem, não guardando rancores, porque já está constatado pela ciência que o rancor ele causa câncer, né? O rancor ele traz câncer, né? Então, versículo 16 diz assim, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. O cristão que tem Jesus, que aceitou Jesus, o cristão que ora, que busca, um cristão que procura intimidade com Deus, que tem o Espírito Santo, ele é um crente feliz. Tem muitos cristãos aí que, mas isso é bipolaridade. Para mim isso não existe, negócio de bipolaridade. Uma hora está bem, uma hora está triste, uma hora está alegre, outra hora está com a cara fechada. Isso não provém de Deus, né? Isso aí é uma influência maligna que precisa ser repreendida em nome de Jesus, tá? Versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Preste bem atenção, não é cessar de orar, é orar sem cessar. As pessoas estão deixando de orar, as igrejas estão deixando de orar, os pastores não incentivam mais a igreja do Senhor a orar, né? Orar, mas orar mesmo, não é oração de 5 minutos, 10 minutos, não. É de 10, 15, 20, 30, 40, 50, até 1 hora, se possível, orai sem cessar. Você pode estar orando na igreja, no culto, você pode orar no seu trabalho, orar na sua casa, você pode orar quando está dentro do ônibus, né? E aí por aí vai. Então, orai sem cessar. Não é cessar de orar como muitos estão aí fazendo, parando de orar, né? Versículo 18, em tudo dai graça, ou seja, sejamos agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Em tudo dai graça, em tudo devemos agradecer, pela bonança, né? Pela falta de pão, pela saúde e pela doença, né? Enfim, pode vir a adversidade que for, a Bíblia diz, em tudo dai graça. Tem muitas pessoas que começam a murmurar, né? E aí com isso vai perdendo a bênção, perde a bênção do Senhor, certo? Então, em tudo dai graça, sede agradecidos, diz a Bíblia, devemos agradecer ao Senhor. Tem pessoas que já começam orando, pedindo, tudo bem, você tem que começar orando pedindo perdão dos seus pecados, mas tem que se lembrar sempre de agradecer ao Senhor, tanto pela bênção, né? Pela luta, pela prova, pela dificuldade, pela bonança, né? Pela provisão divina. 19, não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito. Isso quer dizer que o Espírito Santo é uma chama que não pode ser apagada. Quando o Senhor subiu para o céu, ele prometeu de deixar o Consolador. Então, tal que ele soprou nos seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Então, não deixe apagar o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo na nossa vida, ele consola, ele alegra, ele nos traz dons. E tem muita gente que já perdeu seus dons, já enterraram os seus talentos e aí apagaram. Não deixe se apagar essa chama do Espírito que arde na sua vida, né? Não desprezeis as profecias, principalmente quando ela vem da parte de Deus, né? Porque existe a profecia que vem de Deus, a profecia que vem, né, pela vontade humana, e tem a profecia também que vem pela vontade do inimigo. Muito cuidado e não devemos atentar para o que vem de Deus e não devemos desprezar, principalmente a que vem do Senhor. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo conservados. Quando você pega uma ervilha no mercado, vai comprar um milho verde, uma azeitona, ela está lá em conserva. Pode observar que ela está em conserva, não é? Assim é a nossa vida, espírito, alma e corpo, conservados em santidade, em obediência à palavra de Deus, para que possamos chegar nas mansões celestiais, né?
E muitas pessoas já não sabem, já perderam até o conceito do que é santidade, né? O que é santidade? Santidade, ser santo. O que é ser santo? Ser separado, se distanciar do mundo dos prazeres. Se o mundo lança uma moda, você não vai agarrar a moda. Se o mundo aborta, mata filho todo mês, você não vai matar seus filhos. A nossa geração hoje de cristão, todo dia, toda semana mata filho, né? Preservativo, né? Anticoncepcionais. O que é santidade para você? Nossa geração de hoje, ela não é mais temerosa como há 30, 40 anos atrás. Então, o que é santidade? É separar-se do mundo, largar a mentira, largar o roubo, o crime, largar a prostituição, a lascívia, largar o engano, os prazeres desta vida, né? Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Então, o cristão, para ser santo, tem que ser separado, diferente, porque está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 em diante, vai dizer, quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Então, sede santo, porque eu sou santo. Então, e o Deus de paz vos santifica em tudo, e em tudo, espírito, alma e corpo, desde as suas vestimentas, o seu cabelo, que você não pode tocar, as irmãs não podem tocar, as irmãs não podem pintar cabelo, não pode cortar, não é verdade? Não pode, irmãos, está escrito na palavra de Deus, não pode arrancar a sobrancelha, ficar parecendo a cara de uma serpente, porque Satanás é chamado de antiga serpente, não é? Aí o inimigo jogou essa moda no mundo, a moda veio para as igrejas, as irmãs tiram as suas sobrancelhas, e aí agora fica parecendo quem? Uma serpente. Lá no capítulo 12 de Apocalipse vai dizer que Satanás é a antiga serpente. Quando você tira as suas sobrancelhas, você fica parecendo uma serpente. E é isso que o diabo quer, que vocês, santas servos de Deus, se pareçam com a serpente. Cuidado, porque a primeira vez quem falou com Eva foi a serpente. Então, cuidado, né? Esse negócio de vaidade, de mundanismo, de sensualidades, roupas sensuais, né? Crentes aí andando desnudo de qualquer jeito, né? Enganando os outros, né? Fazendo trapaças, crentes caloteiros, enganadores, presunçosos. Então, o que é a santidade? Santidade é ser separado, ser diferente. A santidade, ela foi de dentro para fora. Então, cuidado, né? E há muitas outras vaidades aí que estão surgindo dentro das igrejas e que os pastores estão apoiando, porque, infelizmente, muitos só querem arrecadar, eles querem saber de dízimo, de oferta, de igreja bonita, igreja luxuosa, eles querem se aparecer na TV, eles querem, né, ostentar, aí não está nem aí para as ovelhas, mas a Bíblia diz assim, vê o estado das tuas ovelhas, viu, pastor? Você que só quer arrecadar, você que está arrancando o couro das ovelhas lã, infelizmente arrancando até as vísceras, do jeito que está aí, está arrancando até as vísceras, não é? Então, ensine o que é santidade, ser diferente, ser separado, né? Ser uma pessoa respeitada, né? Pela sociedade, pela santidade de Cristo Jesus na sua vida. Então, quero deixar esse parecer meu através da palavra de Deus, quero agradecer a todos, né? Dê um like aí se você achar que deve, dê um like, ouça aí a palavra de Deus como ela é, e agradeço mais uma vez a todos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá?